Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Beatriz Giovelli e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês o que eu fiz para sair do emprego que eu não via mais perspectiva de crescimento para começar uma nova jornada profissional mais autêntica. Então, nessa jornada teve empreendedorismo, teve reinvenção de mim mesma. Então, assim, vamos lá que eu vou contar um pouquinho sobre. O emprego em que eu estava foi excelente para o meu aprendizado. Eu tive experiências lá enriquecedoras. Foram experiências que sem elas talvez eu nem estaria aqui fazendo vídeo e tudo mais. Só que eu estava em uma rotina que havia um incômodo dentro de mim. Talvez seria por conta do transporte, que era cansativo de ir no trabalho, também pela rotina de casa e trabalho, ou também que eu acredito que foi o principal, que foi a perspectiva de crescimento aonde eu estava. Então, eu me vi em um lugar que eu não tinha mais como crescer lá dentro. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui em direção ao meu crescimento pessoal e fui à procura de novas experiências profissionais. E assim, eu não queria qualquer experiência profissional, eu não queria trocar de emprego. Eu coloquei na minha mente que eu queria algo alinhado com a minha essência, com a minha alma, com o que eu realmente gosto. Então, eu comecei a estudar, mesmo no meu trabalho, ainda no trabalho eu estudava, eu investia em livros, eu investia em cursos, eu assistia vídeos, tudo para eu começar a me desenvolver e tentar sair desse estado que eu estava, de onde eu estava, que eu estava num trabalho que não tinha crescimento. Então eu comecei a me desenvolver lá dentro mesmo. E o que eu precisava me desenvolver em estudos seria empreendedorismo, espiritualidade, bons hábitos. Então esses assuntos eu foquei neles porque eram os assuntos que eu percebi que eu precisava me desenvolver, porque era ali que estaria o meu crescimento. Mesmo estudando por um bom tempo, ainda não me vinha a clareza mental do que eu realmente queria, do que realmente estava alinhado para mim, para minha essência e tudo mais. Então, eu continuei estudando. Eu li o livro que me inspirou bastante, que foi o do dono da Nike. Eu também li o livro O Milionário Consciente. Eu vou deixar esses livros por aqui para vocês identificarem a capa. Mas esses dois livros me ajudaram bastante para clarear a minha mente. O do dono da Nike é a biografia do dono, então ele me inspirou através da jornada dele, quando ele criou a Nike e tudo mais. E esse livro do Milionário Consciente me trouxe uma inspiração, porque esse livro ele fala sobre nós ficarmos milionários com o que nós gostamos. Então seria lucrar com o que fazemos já, com o que nós naturalmente temos o dom. E nesses livros que eu lia falavam muito sobre mudar o nosso estado interior para refletir no exterior. Então, nesses momentos eu fazia reprogramação mental, eu comecei a colocar em prática as coisas que eu aprendia no livro lá no meu trabalho mesmo. Então, com atendimento ao cliente ou fazendo alguma atividade lá no meu trabalho, eu já percebia as pequenas mudanças que eu tive com os estudos e os conteúdos que eu absorvi. E em questão ao empreendedorismo, depois que eu li sobre o dono da Nike, eu me inspirei em criar uma marca. Então, eu criei uma marca de acessórios, eu personalizei o layout, fiz tags, criei um Instagram, comecei a vender muito bem, porque as pessoas estavam me apoiando, né? E eu achei que as vendas seriam o tempo todo assim, que as pessoas iriam me apoiar e que iam comprar o tempo todo. E nisso o que eu fiz? Eu me demiti do serviço e quis ficar só vendendo os acessórios. Depois eu percebi que as vendas estavam sendo bem desafiadoras para mim. Depois que eu saí do meu emprego, eu fiz um acordo, então eu tinha recebido aquela quantia que a gente recebe quando sai do emprego. Aí eu investi na loja, eu investi em mais acessórios, porém os acessórios ficaram parados lá, foi super desafiador, eu não tinha habilidade em vender ainda,
e também estava sendo desafiador captar clientes. Eu fiquei um bom tempo nesse desafio, mas eu ainda tinha o dinheiro, eu esqueci o nome, é o dinheiro que a gente tem quando a gente sai do trabalho. E depois disso aconteceu que o meu chefe, meu ex-chefe pediu para eu voltar pro trabalho com um aumento e eu aceitei, eu voltei. Eu aceitei de bom grado, eu fiquei feliz, mas em alguns momentos eu ficava frustrada por não ter conseguido alavancar a minha loja, a minha marca. Então eu trabalhava lá e ainda juntava e ainda separava uma porcentagem do meu salário para a minha marca. Eu ainda estava pensando na minha marca. Mas como o problema não era só o dinheiro, porque eu até pensei, eu falei, nossa, e se eu enriquecer com essa marca, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não era só o dinheiro que eu queria algo que eu realmente me realizasse e fosse alinhado comigo. Então, eu mergulhei no autoconhecimento para saber o que eu gostava mesmo. Eu comecei a me escutar mais, eu comecei a receber os direcionamentos da minha alma e nisso eu comecei a fazer atividades que eu não pensava em ser remunerada, só pelo fato de eu gostar mesmo. Então, eu abri um canal no YouTube para eu expressar o que eu queria expressar sobre espiritualidade, sobre o meu desenvolvimento. Eu comecei no polidense, que eu sempre gostei de me exercitar, então eu fiz algo que eu gostava. Tudo isso com o meu salário que eu recebia, eu separava essas quantias para me desenvolver nessas áreas, que eu não seria remunerada. E também em autocuidado, eu investia em lazer também para mim, separava tudo certinho do meu salário, para eu receber os direcionamentos da minha alma, para eu me conhecer cada vez mais. Então, eu tive esse momento de escuta, de saber o que eu quero mesmo e que caso eu fique rica, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu me realizaria, o que eu seria realizar, o que seria realizável para mim acordar e fazer com prazer isso que eu estou fazendo. Então, paralelo à rotina de casa e trabalho, eu comecei a criar um mundo só meu. Lembrando que eu nunca gostei de gastar com balada nessa época, eu não gostava de gastar com balada ou gastar o meu dinheiro sem algum propósito. Então eu criei paralelo um mundinho só meu. Então nesse mundinho só meu eu ajudava meus pais em casa, eu investia em mim, investia em autocuidado, investia em mim mesma, em minha boa alimentação, eu investia na minha loja. Eu comecei a criar um mundinho só meu, paralelo a casa e trabalho. Então, essa rotina de casa e trabalho começou a ser menos cansativa, porque eu tinha um mundinho só meu depois que eu saía do trabalho. Então, eu criava também, até no meu trabalho, no horário do almoço, eu criava os roteiros dos vídeos que eu ia fazer. Então, às vezes eu imprimia as tags da minha loja. Então, no trabalho, eu já estava pensando no meu mundinho que era fora do trabalho. Então, eu criei um mundinho só meu. Depois que eu recebi o aumento e ainda estava no meu trabalho, porque meu chefe tinha me chamado de volta, então eu estava trabalhando, eu não estava tão focada na minha marca. Eu estava focada no canal do YouTube e também focada num festival de polidense que eu iria fazer. Então, aquele incômodo que eu tinha de querer sair do trabalho já tinha abafado um pouco, porque eu tava com uma rotina fora do trabalho e tava me satisfazendo. Então, eu ia fazer o festival e eu já tava me realizando com isso, treinando no polidense para fazer o festival. Então, eu meio que tinha esquecido disso, desse incômodo, da minha loja. Eu esqueci disso, eu tava só sendo remunerada pelo meu salário, mas eu também não esquecia de separar o meu dinheiro da marca, eu sempre separei. Depois passou toda essa adrenalina de treinamento, festival, porque antes do festival eu tava com uma adrenalina de me apresentar e tudo mais, então eu tinha esquecido que eu tava incomodada com o meu trabalho, fiquei de férias, fiz a minha apresentação, foi gratificante, maravilhosa. Depois eu voltei de férias do meu trabalho, e de novo aquele incômodo, aquela coisa da rotina. E eu falei, nossa, eu ainda tô com esse incômodo, eu achei que eu já tinha esquecido disso. Porque na minha percepção, eu tinha voltado para trabalhar lá
Só que eu achei que a minha vida ia mudar em um passo de mágicas. E não era assim, né? Eu tinha que tomar um primeiro passo. Se eu não queria estar naquele serviço de novo, mesmo sendo melhor remunerada, que o meu chefe tinha aumentado, eu tinha que dar um primeiro passo para sair de lá. Então, aquele incômodo ainda existia. Como aquele incômodo ainda existia, eu percebi que eu teria que me movimentar, que eu não conseguiria continuar lá desse jeito. Então, eu tive um passo no desconhecido. Eu falei para os meus pais, eu falei que nesse tempo eu precisava de um apoio nessa transição, que provavelmente eu não conseguiria ajudar eles em como eu estava ajudando, e eu pedi esse apoio para eles, deu tudo certo. Depois eu fechei o ciclo com o meu chefe, falei para ele que eu realmente queria sair, porque eu já não estava mais aguentando. O meu corpo estava lá, mas a minha alma já não estava mais lá. Então eu já tinha um dinheiro separado, porque eu investia, além de investir na bolsa, eu tinha um dinheiro separado e eu também tinha o dinheiro dos acessórios. Então eu falei, eu vou pisar no desconhecido. Eu juntei alguns meses desse dinheiro dos acessórios, então eu vou apostar na minha marca e agora vai ser a minha marca. E eu falei isso pros meus pais e eles me apoiaram. E eu também botei fé no canal do YouTube e foi isso que aconteceu. Então, meu primeiro passo no desconhecido, meu primeiro passo para sair desse trabalho foi esse. Eu coloquei fé na minha marca e pisei no desconhecido para saber o que ia acontecer depois. Esse momento foi bem desafiador, porque minha mãe, ela já tinha entendido, ela falou que tudo bem, que esse apoio financeiro eu teria, só que ela começou a ficar preocupada se ia dar certo, o que ia ser de mim depois, o que eu ia fazer depois disso. E eu entendo ela, porque também me veio essa preocupação. Só que eu confiei no direcionamento da minha alma realmente. E foi aí que eu aprendi a confiar no direcionamento de Deus e o que Deus tinha para mim. Então, esse momento, eu criei muita conexão com Deus e eu também criei uma ligação de confiança com Deus, de saber que eu sou suprida diariamente. Então, assim, todo dia eram bênçãos na minha vida. Todo dia, tipo assim, eu tinha uma lição a aprender. Depois que eu saí do meu trabalho, eu não sabia o que ia acontecer, mas as coisas foram acontecendo. Eu coloquei de novo a minha marca no ar, comprei acessórios de novo, falei pra minha mãe que eu ia voltar com tudo, voltei, ela conseguiu fazer vendas no trabalho dela, eu também consegui fazer vendas através do Instagram. E agora eu tô assim, eu tô vendendo e eu ainda tô aprendendo a habilidade de vender. Então, nesse período eu tô assistindo vídeos, filmes, lendo livros sobre vendas. Então, nesse momento foi muito útil. Lógico que algumas coisas que eu fazia, eu tive que deixar de fazer por um momento, que eu sei que é um momento, porque todo o meu dinheiro agora, ele tá sendo armazenado para eu investir na minha loja, na minha marca e em mim, para o meu crescimento. Então, assim, sim, eu tive que reduzir alguns custos, eu tive que tirar algumas coisas que eu gastava mensalmente para eu conseguir me adaptar a essa minha nova realidade. Mas eu sou muito grata a isso, porque agora eu consigo ver uma perspectiva de crescimento. Porque eu pisei no desconhecido, realmente não é confortável, no começo a gente não sabe o que vai acontecer, só que quando nós temos essa conexão com Deus, quando nós temos essa conexão com a nossa alma, nós já nos acalmamos e entendemos que estamos trilhando um caminho de crescimento. Então, assim, atualmente eu tô eu tô em vendas, porém eu me sinto muito realizada porque eu tenho tempo e antes eu não tinha tempo. E o tempo para mim, o tempo para mim é muito útil, porque eu consigo gravar conteúdos nos momentos que me vêm insights. Eu consigo gravar conteúdo para minha marca, estudar sobre vendas. Então, assim, eu sei que algumas pessoas não têm como
largar essa vida, largar o emprego para ficar em casa e tudo mais, porque às vezes não tem apoio. Só que algo que eu aconselharia, algo que eu indicaria, se desenvolva dentro do seu trabalho. Se desenvolva no lugar onde você está. Porque as portas, elas vão se abrindo, os caminhos, eles vão se abrindo. Eu recebi sincronicidades, eu recebia sonhos, eu recebia sinais, e nós temos que estar bem sensíveis para captar esses sinais, porque são diariamente que nós vamos recebendo esses sinais de mudança, de como fazer, de onde ir, com que pessoas se conectar para você trilhar o seu caminho, porque aí nós conseguimos sair de algo que vemos que não temos crescimento, desenvolvendo onde nós já estamos. Outra coisa que eu aprendi com essa experiência foi que se o nosso incômodo da alma é predominante, nós não podemos ignorá-lo. Porque esse incômodo, se ele transborda, nós começamos a ter desânimo, desconexão com o ambiente. Então, assim, às vezes você é atendido por uma pessoa mal e tudo mais. Eu guardava, às vezes o meu incômodo, eu não queria refletir nos clientes, eu não queria refletir no meu chefe, eu não queria refletir nos meus colegas. Só que eu tava muito mal por dentro, então eu já não conseguia ter mais o mesmo carisma. E é isso, se nós ignoramos esse incômodo, ele começa a transbordar. Então nós temos que nos movimentar, nós temos que entender que esse incômodo, ele serve como um sinal. E esse é um sinal para que nós confiemos no que tem preparado, no que o divino tem preparado para nós, e desapegarmos do que não serve mais para nós, que aí sim a nossa alma começa a fluir. No momento eu estou nessa fase de crescimento da minha marca, mas eu estou me realizando muito com ela, porque as mulheres, elas vêm se encantando cada vez mais com os acessórios. Eu amo usar meus acessórios também. Eu deixo mulheres felizes por comprarem meus acessórios, por se sentirem bem. Eu vou deixar o arroba da minha loja, do meu Instagram, da minha loja, aqui na descrição. Eu também me sinto realizada com o YouTube, por eu poder contar minhas experiências e também me conectar com pessoas autênticas aqui na internet. Então, o nicho que eu abordo, eu percebo que ele seleciona as pessoas que realmente se conectam com a minha energia e tudo mais. Então, eu tô nessa fase de crescimento por mim mesma, de um crescimento individual. Eu quero focar nisso. Eu não tenho nada contra trabalhar para outras pessoas, mas eu quero viver outra fase. Eu quero viver uma fase que eu não precise trabalhar para outras pessoas. Eu fui muito grata a todas as pessoas que me deram oportunidades de trabalho, só que agora eu acredito que eu preciso florescer as minhas habilidades de empreendedorismo, de individualidade e tudo mais. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Se foi útil, se inscreva no canal, curta, compartilha. Fiquem todos bem e um beijão até o próximo vídeo.